Bom dia, amores, bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Ótimo, que coisa boa, que povo bonito, hein? Sejam bem-vindos a mais uma aula remota de inglês. É um prazer vê-los. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês, vocês eram meus bebês. Hoje vocês são moças e rapazes formados, mas não deixaram de estar dentro do meu coração, certo? Então, em primeiro lugar, meus parabéns a vocês que estão aí firmes e fortes em mais um dia de aula remota, na esperança que tudo isso um dia vai passar, né? A gente tem que ter esperança que isso um dia vai passar. Demora um pouquinho, claro que demora. A gente está lidando com um vírus invisível, um vírus onde as grandes potências ainda não acharam uma solução. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter esperança e muita fé para que a gente a gente consiga viver um dia após o outro bem e não pire, não é assim? Então, olha só, meu bom dia para todos vocês. A gente vai começar a nossa aula de hoje com um compartilhamento de tela rapidinho. Ótimo aqui. Qualquer dúvida, meus amores, vocês podem falar comigo no bate-papo. Deixa eu admitir mais duas pessoas que estão aqui esperando. Ótimo, que coisa boa ver o nome de vocês. Eu fico muito satisfeita. Muito mesmo. Então, o meu good morning, mais uma vez, para vocês, é um good morning cheio de esperança, cheio de amor. É um good morning bonito, tá? Para que você consiga não se estressar dentro de casa, para que você consiga entender que tudo isso vai passar, amores. Que vai chegar o dia de você poder voltar a sair, vai chegar o dia de você poder voltar a ir para a igreja, vai chegar o dia de você poder voltar a viajar com seus pais e muitas outras coisas que nós deixamos para trás por motivo de saúde e precaução, tá bom? Então, good morning do fundo do meu coração. Vamos continuar aí com a nossa aula de inglês. Olha só, eu queria que você abrisse seu livro na página 35, tá bom? Abra seu livro para mim, por favor, na página 35. Estou tomando um cafezinho aqui para ver se eu me aqueço, porque o frio é grande, viu? Vamos lá. Good dia. Good dia, Alan Fabrício, para você também. Good morning. É mais bonito. Vamos lá. Meus amores, olha, para a gente tirar aí as dúvidas em relação a esses dois tempos verbais, porque na página 35 nós vamos precisar do simple present para responder as nossas frases, certo? As nossas atividades. Então, eu trouxe um slide aonde tira aí a dúvida entre um tempo verbal e entre outro tempo verbal. E eu vou repetir para vocês mais uma vez, olha, os tempos verbais, eles são muito falados na escola porque nós falamos muitas frases. Em inglês não é diferente. Eu acho que se você aprender francês ou espanhol, que eu não sei nem para onde vai, eu acredito também que tenha muita relação com verbos. Por quê? Porque uma frase sem verbo, ela fica meio sem sentido. Então, eu posso dizer para vocês assim, hoje eu cedo e café e escola. Então, é uma frase, eu falei três frases que faltaram três verbos, então as minhas três frases ficaram sem sentido, tá? Eu acordei cedo, eu tomei café e eu vim para a escola. Então, a frase com o verbo, ela dá um sentido, dá uma ênfase para a ação que você está citando naquele momento. Em inglês não é diferente, em inglês tem muitos tempos verbais, certo? Como é o caso do present simple or simple present, tá? Qualquer uma das duas maneiras de falar, it's correct. Simple present or present simple. Quando é que nós vamos utilizar esse tempo verbal, meus amores? Obviamente, se eu tenho o nome present, eu vou utilizar em ações do presente, ações corriqueiras, ações cotidianas. Por exemplo, I wake up 6 o'clock every day. Eu acordo 6 horas todo dia. A pulso, mas acordo. Então, só um detalhe. Então, é uma ação cotidiana onde você utiliza o tempo verbal simple present. E o simple present, ele é simple, it's too simple, quando você constrói frases com esses sujeitos, I, you, we and they. Por quê? Porque basta eu colocar um verbinho e formar uma frase. I work in EAB, eu trabalho no EAB. You watch Netflix, você assiste Netflix, e etc. Mas
Se eu for construir frases utilizando uma terceira pessoa do singular, he, she and it, o meu verbo precisa de acréscimos, ok? Geralmente, nós colocamos S, mas não para por aí. Temos o acréscimo do S, temos determinados verbos acréscimo do ES, e temos também o caso do Y, certo? Precedido, ou seja, que antes vem uma consoante, aí nós acrescentamos o quê? IES. Nós tiramos o Y e colocamos IES, ok? We have negative form. Nós temos a forma negativa? Claro. Eu posso muito bem dizer assim. I don't work in... deixa eu ver uma escola aqui. Santo Antônio, certo? I don't work in Santo Antônio. Eu não trabalho no Santo Antônio. Então, eu formei uma frase com o simple present, certo? Formei uma frase negativa, de acordo com uma realidade do meu dia a dia. I don't work. Eu não trabalho. Para aqueles sujeitos, meus amores, que a gente não precisa colocar nada em verbo, absolutamente nada, qual é o auxiliar do negativo que nós usamos? É o auxiliar do mais not, que você pode escrever da mesma forma. Eu gosto muito de escrever a forma normal, do not, certo? Mas tem pessoas que gostam de usar a forma contracted, a forma contraída, os americanos principalmente. Eles falam muitas coisas da forma contraída. Então, você pode usar don't, ok? E esse don't, ele é usado sempre, amores, antes do meu verbo principal, ok? They, sujeito, don't or do not, que é o auxiliar do negativo do simple present, mais o verbo principal, work, ok? Mas, amores, é o seguinte, naqueles sujeitos que você acrescentou alguma coisa, naquele sujeito que você teve que perceber se era S, ES ou IES, você não vai utilizar o auxiliar don't, de forma nenhuma, tá? Muda-se o auxiliar. Ele passa a ser does not or doesn't, ok? Por que, professora, does not or doesn't? Justamente para você entender que eu estou tratando da terceira pessoa do singular e não de sujeitos normais, que eu não tive que me preocupar com acréscimo algum, ok? One detail, very important, um detalhe muito importante, olha só. Quando eu colocar o auxiliar da forma negativa, tá? O does not, para os sujeitos he, she, it, o que eu tinha ganho de acréscimo, tá? O que eu havia ganho, eu tiro. Ele volta ao seu estágio normal. Professora, por quê? Meus amores, porque eu já estou aqui tendo essa diferença entre don't e doesn't. Eu sei que o doesn't está se tratando de um sujeito especial, de um sujeito onde o meu verbo precisou de acréscimo. Então, na língua inglesa, ficaria errado eu escrever doesn't works, ok? Eu perco o que eu ganho na negativa e na interrogative. Ok, meus amores? O lugar é o mesmo, fica no mesmo lugar. It doesn't work or he doesn't work. E eu tenho também as questions, as interrogative forms, tá? Aonde, para formar uma frase na forma interrogativa, utilizando o tempo verbal simple present, como é que eu faço? Eu tenho um auxiliar também. Claro que não vai ser mais o don't, porque o don't é negativo. Eu vou ter o auxiliar do, meus amores, do, certo? E esse auxiliar, ele não necessariamente deverá vir no começo da frase, não. Ele vem antes do sujeito, certo? Vou dar um exemplo para vocês, olha. Eu posso escrever, do you watch Netflix? Você assiste Netflix? Or, eu posso colocar um advérbio de frequência, posso colocar outra palavra, por exemplo, always, do you watch Netflix? Então, eu coloquei um advérbio de frequência no início, para depois colocar o meu auxiliar da pergunta, do simple present, antes dos meus sujeitos. Ok, meus amores? Então, para aqueles sujeitos que não têm acréscimo, que você não se preocupa em colocar nada no seu verbo, você utiliza o auxiliar do, certo? Do.
Para aqueles sujeitos que você precisa acrescentar alguma coisa, você utiliza o auxiliar does. Não é o does not, porque o does not é negativo. Vai ser apenas o auxiliar does. Na mesma posição, sempre antes do sujeito, certo? E outra coisa, lembrem, não esqueçam que o verbo volta ao seu estágio normal, ou na forma negativa, ou na forma interrogativa. Ele perde o que ele ganhou, tá? Um exemplo, you play guitar every day. Você toca guitarra todo dia. She plays guitar every day. Ela toca guitarra todos os dias. Do you play guitar? Ótimo. Agora, does she play guitar every day? Does she play? O meu play perdeu o S. E assim você vai fazer com todos os verbos, ok, meus amores? Eu tenho aqui também as short answers. Como é que eu respondo em inglês com respostas curtas? Short answers, respostas curtas. Como é que fica? Então, por exemplo, eu pergunto assim para vocês: do you watch Netflix? Você assiste Netflix? Você não vai responder yes, I watch. Nunca, never. Você não vai utilizar o verbo da frase para a sua resposta no simple present. Não esqueçam disso. Você utiliza o auxiliar, ok? Let me show you. Deixa eu mostrar a você. Yes, I do. Tá? O do, ele já vai fazer aí uma ponte de resposta com a sua pergunta. Do you play guitar? Yes, I do. Not, no. Yes, I play guitar. No, nunca, certo? Você só vai fazer isso com os verbos auxiliares. Por exemplo, o verbo to be, os verbos modais, can, could e etc. Let's continue. Quando eu for responder utilizando he, she, it, eu utilizo o quê? Do? Não, eu utilizo does. Yes, he does. Yes, she does. Por exemplo, olha, does she watch Netflix? Ela assiste Netflix. Yes, she does. Não, yes, she watch, ok? Yes, she does. Meus amores, se tiverem dúvida, vá no bate-papo, porque eu falo muito, certo? Possa ser que você tenha uma duvidazinha, pode perguntar aí para mim. Como é que eu faço a short answers negativa? Como é que eu faço a resposta curta negativa? Too simple, it's too simple. Utilizo o mesmo auxiliar, só que na forma negativa, claro. Então, no, I don't. Você viaja todo dia? No, I don't. Or no, she doesn't, tá? O que você tem que lembrar é o que usar para o sujeito da frase. Lembrando que nas nossas frases, meus amores, os sujeitos não estão quase sempre escritos como he, she, it. Eles estão em forma de substantivos, em forma por exemplo, aquela garota, o vizinho, meu amigo, um nome próprio, certo? Um substantivo próprio e etc. Qual é a diferença do simple present para o present continuous? Tem várias diferenças, tá? Na sua estrutura gramatical e na forma que você usa. Bom, vamos entender como é que a gente usa o present continuous. Meus amores, você vai usar, obviamente, quando essa ação ela for contínua, ou seja, quando ela estiver acontecendo. Então, neste momento, vocês estão tendo aula de inglês, vocês estão tendo, certo? Não é uma ação que acontece todo dia. Nossas aulas de inglês, elas são terças e quintas. Não é uma ação cotidiana, tá? Aqui, ó, present simple seria para ações cotidianas, mas a aula de inglês seria utilizada uma frase com present continuous, tá certo? Right now, you are having English class, ok? Forma positiva or affirmative form. Para o present continuous, eu não tenho que me preocupar com o acréscimo de nada, absolutamente nada. Eu preciso da estrutura do verbo to be, I am, you, we, they are, or he, she, it is. Eu preciso dessa estrutura do verbo to be, mais o verbo principal da ação, o que você quer dizer que está fazendo, com o ing, ok? Example, I am working,
You are working, we are working, he is working, tá certo? Lembrem, continuous, ing, simple present, acréscimo or no. Ok, amores? Negative form, eu utilizo apenas a palavra not. I am not working. You are not working. He is not working. Professora, aí está contracted. Não tem nada. I'm not. They aren't. Is the same thing. É a mesma coisa, tá? Question. Como é que eu faço uma interrogative form? Eu pego o meu to be, am, or are, or is, e coloco ele antes do sujeito. Lembrem, meus amores, não é necessário você colocar no início da frase. Não cresçam, não levem essa teoria como vida. Não é no início da frase, é antes do sujeito. Eu posso colocar aqui um advérbio de frequência. Eu posso colocar aqui um nome próprio, um substantivo qualquer, certo? Então, se você colocar o am antes dessa palavra, sua frase vai estar gramaticalmente incorreta. Então, você coloca sempre, você faz uma troca de lugares do verbo to be com o sujeito da frase. Por exemplo, my students, meus estudantes, are having English class. Estão tendo aula de inglês. Se eu fosse fazer uma forma interrogativa, eu faria como? Are my students, certo? Are my students having English class? E a short answer, eu não faço com auxiliar, até porque a minha frase não tem auxiliar algum, certo? Eu não tenho do nem does, então eu respondo com o verbo to be em si. Por exemplo, are you working right now? Você está trabalhando agora? Yes, I am. Ok? Are you watching Netflix? Yes, I am. Ok? Então eu uso o verbo to be como short answers. E aí, meus amores, há alguma dúvida sobre essa comparação entre o simple present e present continuous? Fale agora ou cale-se para sempre, estou brincando. Vamos lá, continuando. Página 35 do nosso livro, meus amores. Nós vamos justamente fazer isso na nossa atividade. Deixa eu ver aqui meu bate-papo. Sua explicação está perfeita. Thank you very much, Carolyn. Vamos lá, meus amores. Questão 5. Write this sentence in the negative form. Too easy, so easy, bem fácil. Você vai colocar essas frases na forma negativa do simple present. Deixa eu voltar aqui o meu slide para você se basear por ele. Vamos lá? Question 1. He needs to eat more white food to protect his bones. Ele precisa comer mais comida branca para proteger os seus ossos. Então, olha, eu tenho o sujeito he. Ok? Para o sujeito he, a negativa fica o quê, meus amores? Fica don't or doesn't. E aí? Coloquem aí. Outra coisa também, o verbo need, ele vai permanecer como needs ou ele vai voltar a ser need? Pay attention, ok? Vamos lá. Responda uma questão 1, 2, 3 e eu corrijo daqui a 1 minuto. Vixe, tem que ser rápido, né? Nossas aulas, elas são assim, ó. Ótimo, Grazi. Perfect. Laurinha também. Doesn't need. Perfect. Vamos lá, amores. Rapidinho. Vamos dar um DD Flash aí nas nossas atividades. Question 2. They want to have a sandwich for lunch. Diego, se você quer falar alguma coisa, fale no bate-papo, meu amor. Então, como eu tenho o sujeito they, eu não utilizo does not. Obviamente, eu vou usar o auxiliar normal, don't. Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. Don't want. Congratulations, Grazi. É a questão 5, Diego. Questão 5, número 2. Viu? Questão 5, número 2. Você vai colocar as frases na forma negativa, de acordo com a explicação que eu dei para vocês ainda há pouco. Aqui, ó. Certo? Terceira frase, meus amores. She prefers salad for dinner. Ela prefere salada para jantar. Então, eu tenho o sujeito she e eu tenho o verbo com acréscimo, prefers, tá? Na negativa, nós vamos usar o que, meus amores? Deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui.
She doesn't prefer. Muito bem. Vocês são top de linha, super inteligentes. Eu fico muito orgulhosa dos meus alunos virtuais. Daniel, está em que página? Meu amor, eu estou na página 35, questão 5, já terminando. Vou para a questão 6 agora. Sexta questão, amores. Write this sentence in the interrogative form. Then answer them using short form. Então, você vai fazer duas coisas nessa atividade da página 6. Nessa atividade 6 da página 35. Olha o exemplo da questão 1. Eu tenho uma imagem onde diz assim, ó. He always, tem um advérbio de frequência, always, sempre. He always eats salad, certo? Eats, tem um acréscimozinho, por quê? Porque o meu sujeito é o he. Mas para que eu faça a pergunta, a interrogative form, eu faço o seguinte. Utilizo does, porque o sujeito é he. Does he always? E o verbo eat, ele perde o que ele ganhou. Então, does he always eat salad? Ele sempre come salada? Aí você vai responder, yes, he does. Ok? Vamos lá? Question 2, amores. Question 2. We usually arrive late. Ela geralmente chega tarde, tá? Ela não, nós. Sorry. We usually arrive late. Então, eu tenho um sujeito, aonde o meu verbo arrive não recebeu acréscimo de nada. Então, a interrogativa dessa frase, eu utilizo o auxiliar do, ok? Vai ficar, deixa eu ver aqui, Grazi já colocou, Ju também, Laurinha, muito bem. Do we usually arrive late? Perfect. Do we usually arrive? Faltou o verbo arrive, Juju. Do we usually arrive late? Ok. E a resposta, meus amores? Yes, we do. Yes, você pega o sujeito que é o we e o auxiliar que você usou para a pergunta, que foi o do, ele vai para a resposta curta também. Yes, we do. Ok? Terceira frase, it rarely eats fish. Ele raramente come peixe. Esse it é usado para coisas, objetos e animais. Então, deve estar se referindo a... Calma, professora. Deve estar se referindo a um animal, certo? Vamos lá. Como na frase 3 eu tenho o sujeito it, ok? Como na frase 3 eu tenho o sujeito it, o que eu vou fazer? Eu utilizo o auxiliar does. Olha aqui, meus amores. Does. Como é que fica, então, essa pergunta, essa question? Vamos lá? Não é negativa, amores, é interrogativa, tá? Does it rarely eat fish? Does it rarely eat fish? Congratulations, Grazi. It's correct. Muito bem, muito bem, muito bem. Laura, Ju, participação ótima aqui no bate-papo. E a resposta vai ser o quê, amores? Yes, it does. Yes, it does, ok? Frase 4, meus amores. The kids frequently wash their hands. As crianças frequentemente lavam suas mãos, ok? As crianças não faz parte da terceira pessoa do singular. Então, as crianças é a mesma coisa do sujeito de, eles ou elas. Então, eu tenho que usar o auxiliar do. Nayandra, o meu está travando, hein? Meu Deus. Se estiver travando, Nay, depois você assiste, viu? É a internet. Aqui tá ótimo, certo? Continuando, meus amores, frase 4 vai ficar assim. Do the kids frequently wash their hands? Ok? Do the kids frequently wash their hands? Certo? E a resposta, obviamente, yes. O sujeito they e o auxiliar do. Yes, they do. Yes, they do. Ok? Vamos lá, meus amores.
Last sentence, number 5. Alice doesn't go to school in the afternoon. Alice não vai para a escola à tarde. Então, eu tenho uma negative form, tá? Eu preciso fazer uma interrogative form dessa frase. Como é que ficaria? O sujeito Alice faz parte de he, she, it. Então, isso, Grazi, very good. Então, eu uso does, tá? Not negative, ok? It's interrogative. Nós precisamos fazer a interrogativa. Tire o not da frase, tá bom? Does Alice go to school in the afternoon? Does Alice go to school in the afternoon? E a resposta, como ela já disse que ela não vai à escola à tarde, a resposta vai ter que ser negativa. Como é que ficaria aí a resposta negativa, meus amores? Bate-papo, vamos lá? Negativa, amores, vocês estão fazendo a resposta positiva. Ela já não disse que a Alice não vai para a escola à tarde? Então, nós temos que responder o quê? Não, ela não vai. Como é que ficaria? Ótimo, Vivi. Muito bem. Laurinha também. Alan, doesn't. Ok? Glorinha, resposta negativa. No, she doesn't. Professora, eu não entendi essa questão. Meus amores, olha, leia a frase número 5. A frase número 5 diz o seguinte. Alice doesn't go. É uma afirmação. Eu estou dizendo que ela não vai para a escola à tarde. Não vai de jeito nenhum. Então, alguém fez uma pergunta para ela. Does Alice go to school in the afternoon? A Alice vai para a escola à tarde. Ela já não disse que não ia? Então, nós temos que responder da forma negativa. Isso, Juju. No, she doesn't or does not. Ok, meus amores? Sétima questão. Bom, olha só. Nós vamos responder aí os verbos em parênteses da questão 7, using the simple present or the present continuous, tá? Nós vamos usar o presente simples ou o contínuo, depende do contexto da minha frase. Tem frase que vai caber até as duas formas, tá certo? Então, vamos lá. Questão 1. This pigment, esse pigmento, aí você vai colocar o quê? Está reduzindo ou reduz o risco de câncer. Depende do que você colocar, tem acréscimo, viu? Porque pigmento é a mesma coisa do sujeito it. This pigment. Lembra que eu disse há um tempo atrás que o sujeito ele pode vir escrito de outra forma? E aí, amores? Qual é a resposta correta? Reduces. Very good, Ju. Vamos lá. Reduces, tá? Com acréscimo de S. Este pigmento reduz the risk of cancer, o risco de câncer. Questão 2, meus amores. They, eles ou elas, go to school by bus today. Para a escola de ônibus todo dia. E aí? O que vocês acham aí? Are going. Combina também, tá? Eles estão indo para a escola de ônibus todos os dias. E também combina com go. A minha opinião própria, é que combina com as duas formas, tá certo? Porque é uma ação que está acontecendo e é uma ação que acontece cotidianamente. Então, combina tanto o present simple, go, como o present continuous, are going. Vamos lá, questão 3. Marian never fish. E aí? O que você acha nessa questão 3? Maria nunca come. Nunca come. Então, o verbo eat vai receber acréscimo de S. Parabéns para as participações aqui no Bate-Papo. Eu estou muito feliz. Vocês estão, ó, show de bola. Vocês estão não, vocês são, né? Eu sempre soube disso. Vamos lá. Então, a questão 3 fica eats com S.
Questão 4, meus amores. Deixa eu ver quanto tempo de aula eu tenho. 7 minutos. Vamos lá. Alice, ou Alice. It's more chic. Vamos lá. Read. Como é que fica esse verbo? The newspaper every morning. O jornal toda manhã. E aí? Reads, tá? Alice lê o jornal toda manhã. Alice lê o jornal toda manhã. Então, o verbo read vai receber acréscimo de S. Eu acho que nesse caso não combina você colocar are reading, porque é uma ação, se ela leu de manhã, já acabou. Então, não combina você utilizar aí o present continuous nesse tipo de ação. Agora, se ela estivesse lendo o jornal naquele momento, certo? Right now, por exemplo, Alice is reading the newspaper right now. Então, seria sim o present continuous, tá bom? Então, a resposta do 4 é reads. Eita, povo inteligente, vamos lá. Questão 5, look. Sylvia, bread for children. Sylvia o quê? Pão para as crianças. Sylvia o quê? Pão para as crianças. Vamos lá? Ok, Juju, congratulations. Ótimo. Não esqueçam de colocar que eu tenho que o composto aí do verbo to be. Am, is ou are, certo? Não é só a palavra make com ing, não. Eu tenho que colocar o quê? Silvia is making. Lembrando que a regrinha do ing diz que verbos terminados com e, tira o e para depois colocar ing. Silvia está fazendo pão para as crianças. Ok, meus amores? Let's continue. Vamos lá. Página 36. Vamos lá, página 36. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Página 36. Ótimo. Bom, eu tenho aí duas imagens rapidinho, certo? Duas imagens. A questão 8 diz assim: read the text about Janet, tá? Olha o texto da Janet. Then write a similar one about Chuck. Use the information in the fact file. Então eu tenho aí informações da Janet. Acompanhe comigo a leitura, amores. Olha, nessa primeira parte aqui azul, tá? Vamos lá. Janet lives in Dublin. Ela mora. She is a doctor, ela é médica, and works in a large hospital, certo? She works from 8 a.m. to 6 p.m. Acredito que vocês estejam entendendo a tradução desse texto. She often has to work overtime. She loves her job. In her free time, she plays rugby and rides her motorcycle, tá? Então, são aí aonde ela mora, a profissão dela, o horário que ela trabalha, certo? Se ela trabalha após o horário dela ou não, se ela gosta do seu trabalho, o que ela faz no seu tempo livre. Mas agora, a gente vai escrever nessas linhas que estão aqui abaixo da página 36, tá? Nós vamos escrever um texto semelhante, utilizando as informações do Chuck, ok? Do Chuck Jones. Certo? Professora, você vai mandar o link para o envio das atividades? Vou, meu amor, vou sim. A meio-dia e pouco eu coloco as pastas do Drive, tá bom? Vamos, meus anjos, continuando. Então, olha lá. Acompanhe comigo aí. O Chuck, ele vive em Honolulu, certo? Para quem não sabe, é no Havaí. Então, escrevam aí comigo, vamos lá. Chuck lives in Honolulu. Chuck lives, let's go, fast. Chuck lives in Honolulu. Ponto. He is a checkout clerk. He is a checkout clerk. Ele é a checkout clerk. And works in a supermarket. And works in a supermarket. Ok?
and works in a supermarket. Continuando. Ponto. He works from 10 p.m. to 4 a.m. He works from 10 p.m. to 4 a.m. Ok? Bom, a gente vai fazer o seguinte, como eu tenho 1 minuto e 30 de aula somente, vocês vão terminar só essas duas frases aí e vocês vão fazer a atividade para casa, não pode falar atividade para casa, atividade remota complementar, que é na página 37. O que você deve fazer na 37, meus amores? Corre no bate-papo e coloque seu nome, rápido. Rápido. Bate-papo, nome. Bora. Bate-papo, nome, rapidinho, para o que está fazendo, coloque seu nome. Na página 37, você vai fazer apenas a leitura para mim desse texto e a gente debate ele na próxima aula, tá? Eu gostaria que você não usasse o Google Tradutor, certo? Tente ler esse texto de acordo com o seu entendimento. Sublinha as palavras que você não entende. E por hoje é só, meus amores. Espero vocês na próxima aula, ok? Lembrando-se que todos precisamos nos cuidar, tá? Tenham um final de semana de bênçãos e saúde. Um cheiro da professora Adriane. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp, tá certo? Beijo. Amo estar com vocês, tá certo? Um cheiro no coração de cada um.